Jovens e velhos santistas, mais uma semana termina, a semana do Natal, não teve presente, vem aí a semana do Ano Novo e nada do Santos contratar jogadores, reforços para o próximo ano. Tem aí algumas frentes que estão sendo atacadas, mas é tudo naquele ritmo, afinal de contas, quando você não tem bala na agulha, você tem que ir, né? Empresta aqui, reduz o salário ali e tal. Você não pode ir lá chegar na prateleira dos grandes jogadores e joga para cá. Mas tem uma outra linha de pensamento que entende que dinheiro até tem. O problema é o mau uso do dinheiro, né? E com as notícias das últimas horas a respeito de como estão essas negociações, o torcedor do Santos fica ainda mais revoltado. Porque, na verdade, eu entendo o que a diretoria do Santos quer fazer. Ela quer apresentar um combo. Ela quer fechar alguns jogadores e apresentar, anunciar tudo de uma vez, porque aí vem aquele impacto, né? Vem aquele impacto dos jogadores que são mais aclamados e aqueles que não são tão aclamados assim vão no embalo, né? O cara joga até melhor, né? Imaginando que ele está sendo apresentado ali com outro mais badalado e tal, né? Mas não é isso que está acontecendo, não. Enfim, eu até imagino que a gente possa ter um desfecho positivo, e tem que ter, em algumas situações, mas em outras, alguma polêmica será gerada. Enfim, falar sobre isso a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então, entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @PeterLeandro e Dani Haddad. Também a Osteria Santos Sabores, uma casa italiana em Santos, na rua Dom Lara, 65, no bairro do Boqueirão, dos meus amigos Maurício Gonçalves, o homem forte da Rádio Arena Santista, e também do chefe Danilo Rocha, com atendimento que você já sabe, o almoço de quarta a sexta, das 11h30 da manhã às 3h30 da tarde, o jantar de quarta a domingo, das 6h30 da tarde às 11 da noite, e o almoço sábados, domingos e feriados até às 4 da tarde. O telefone que também é o delivery é o 13 3223 5270, 13 3223 5270. E você dizendo que viu aqui no Canal 10 tem 10% de desconto no restaurante e também no delivery noturno, porque a Osteria tem pizzas para você. Conheça mais lá no Instagram, @Osteria Santos Sabores. E também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. E dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 10% de desconto no serviço lá na Exatec Informática. Completando aqui a nossa primeira parte do vídeo, peço para que você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações, deixa o like, dê o hype. Se quiser, torne-se membro do canal, podendo também compartilhar os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o Canal 10 a continuar crescendo. E o nosso Pix, que é o canal10sfc@gmail.com, canal10sfc@gmail.com. Muito obrigado àqueles que contribuíram e colaboraram aí nas últimas horas, especialmente por conta do Natal, tá bom? No Ano Novo ninguém dá presente para ninguém, né? Mas o meu aniversário está chegando, dia 11 de janeiro. Então, se quiser mandar, até porque eu estou cheio de obra aqui em casa, né? Obras de última hora. Aliás, vou contar um negócio para vocês, viu? Como é difícil arrumar técnico de refrigeração nessa época do ano. E é impressionante. Os caras têm serviço assim até, sei lá, metade de janeiro, para encontrar um que seja bem recomendado, que tenha espaço na agenda, até é difícil. Graças a Deus eu arrumei um aí, vamos ver se dá tudo certo, né? Mas olha, eu te contar, tô até pensando em fazer um curso desse negócio aí, pelo menos para aprender a arrumar as coisas aqui em casa e até oferecer meu serviço, porque da meia-noite às 6 eu não faço nada, só trabalho no restante do dia, tá bom? Bom, dito isso, meus caros, vamos ao que interessa depois desse momento aleatório aqui no nosso vídeo do Canal 10, que é o seguinte. Bom, vocês lembram que quando surgiu essa história do Rony, que eu trouxe aqui a minha humilde contribuição para o noticiário, e depois foi confirmada aí por tantos e tantos colegas, né, trazendo mais informações, detalhes e tal, né, eu imaginei que o Santos ia fazer ali um movimento
que fosse mais tranquilo, no sentido de que, olha, o Rony é um cara que estava no Atlético Mineiro, coisa e tal, ele não é tão jovem assim. Ao que tudo indica, ele até aceita ganhar um pouco menos no Santos. Só que é preciso negociar lá com o Galo, né? É uma compra em definitivo. Até o Lucas Mussetti hoje, no seu vídeo lá no canal dele, disse que o São Paulo nem queria liberar o Rony. Mas parece que o Rony agora quer vir para o Santos, né? Por conta de uma muito provável renovação do Neymar e de uma muito provável vinda do Gabigol. Imagina, ele seria o coadjuvante, e quando você é coadjuvante de caras assim, muito badalados, a tua chance de brilhar é muito grande, né? Vai ver que ele pensou nisso. Só que está lá, né? Segundo o Mussetti, a negociação mais avançada do momento. Tem que fechar com o Atlético lá alguns detalhes, enfim. Mas deve ser contratado. E num segundo momento aqui no canal, eu disse que essa era uma negociação em que havia um empenho particular e todo especial do Alexandre Matos. Ele está ali empenhado em trazer o Rony, eu imagino que com a anuência do treinador e também, né, da diretoria do Santos. O problema, e essa reflexão surgiu assim minutos antes de eu entrar aqui para gravar esse vídeo, é que assim, o Mussetti também no vídeo dele falou que o Independiente, esses times argentinos, eles não têm muita... Assim, vocês viram o que aconteceu com o Gustavo Quinteiros, né? Em quem o presidente Marcelo Teixeira bota a culpa pelos problemas do Santos no ano passado. Mas esses times argentinos, esses profissionais argentinos, claro que eu não vou generalizar, obviamente, porque tem muito argentino no Santos, inclusive o treinador, mas eles são meio chatos para negociar, né? Eles ficam mudando as regras, as cláusulas e tal, no meio da conversa. E parece que o negócio do Felipe Loyola deu uma esfriada. Aí o que acontece? O torcedor do Santos escuta que o Rony avançou e o Loyola esfriou, e aí as pessoas se revoltam e falam assim, pô, por que não pega o dinheiro lá, os 3, 4 milhões que vão pagar de dólares no Rony e botam lá um dinheiro a mais e paga para o Independiente? Assim, o fato é que o Santos não tem grana para pagar à vista a ninguém, né? O Santos vai negociar parcelamento de tudo. É que o Independiente provavelmente já quer receber uma parte maior ou à vista, por isso que deve estar embaçando. Mas, de toda forma, mesmo que o Santos não abrisse mão, não vamos sair do negócio do Rony, pegar esse dinheiro e investir aqui. Será que eles aceitariam o parcelamento? Esses times argentinos são complicados, né? Como eu disse, até porque a situação econômica deles é periclitante, como diria o antigo locutor do Rádio AM. O que se paga no futebol argentino é infinitamente inferior ao que se paga no Brasil, não tem nem comparação. Enfim, dito isso, há essa revolta, o Santos deveria pegar o dinheiro do Rony e investir no Loyola. Internamente, pelo que eu sei, o Santos entende que o ataque é uma prioridade, uma posição mais clara, a despeito até de ter sido divulgado que o Loyola é o principal reforço que o Vojvoda queria, e aí é preciso que se entenda. Uma coisa é a parte técnica, outra coisa é a parte econômica, comercial do negócio. O Vojvoda entende que prioridade número 1 seria o Loyola, mas ele sabe que o Santos precisa de atacantes, né? O Santos talvez ache que pode trazer alguma outra alternativa de mercado para o lugar do Loyola, e talvez não tenha para as posições do ataque, e enxerga em 2 jogadores na faixa dos 30 anos, uma oportunidade. Eles vão ganhar salários altos, né? No caso do Rony, o Santos ainda vai ter que despender uma grana, mas o Santos talvez entenda que eles vão dar conta do recado, junto com o Neymar renovando, com o Robinho Júnior, eventualmente com o Tassiano ali quebrando um galho na posição, com o Lautaro como reserva, algum menino que vá subir depois da copinha. Então talvez eles achem que isso seja justificável, né? Pagar o que vão pagar aparentemente pelo Rony. Então, assim, é uma discussão válida. O que pesa mais? Se chegassem hoje para o Vojvoda e perguntassem, olha, nós temos 10 milhões aqui para gastar. Você quer que gaste metade no Rony e metade no Loyola, ou você quer que ponha tudo num ou no outro? Talvez ele dissesse, olha, põe o dinheiro todo no Loyola. Vai saber. Mas
os dirigentes também trabalham com uma outra coisa que é além do critério técnico, que é a opinião pública. E a opinião pública, ela pode ser favorável ou desfavorável. E outra coisa, a gente tem que entender o seguinte, rede social não é termômetro da opinião da torcida. É importante, eu sei disso, eu atuo muito nas redes sociais, mas se você for nos botecos da vida, conversar com as pessoas nos lugares em geral onde as pessoas se reúnem para falar de futebol, vai ter muita gente que vai defender a contratação do Rony, como eu disse aqui no vídeo anterior, pelo histórico dele no Palmeiras, de conquistas e tal, de gols. Ele não fez uma temporada ruim no Atlético, né? Mas ele não é um craque, ele não é um grande jogador, mas enfim, né? E aqui eu não estou justificando não, tá? Vocês podem estar com a falsa impressão de que eu estou justificando a contratação do Rony. Eu preferia que o Santos investisse num ponta a ponta mesmo, né? Um ponta com mais drible, com mais gingado, né? Assim, um jogador com uma característica que o Santos ainda não tem hoje. O Robinho Júnior pode ser esse jogador, mas ainda não é. Ao invés de trazer um outro jogador que é mais força física, que é mais, né, brigador, que é um estilo até parecido com o do Gabriel, que é mais técnico, vamos reconhecer, o Gabriel é mais técnico do que o Rony, mas tem uma característica parecida, sei lá. Então, assim, vai dar discussão. A única coisa que me incomoda é o fato de estar demorando muito, porque quando vaza, e aí começa a gerar, é capaz de ter dirigente do Santos que vai chegar para o Alexandre Matos e falar assim, eu não quero mais, tá? Tem muita gente no Twitter lá reclamando, tem uns 5 mil reclamando no Twitter, mais 8 mil reclamando no Facebook e 10 mil reclamando no Instagram, você junta lá, dá 20 mil reclamações no universo de 8 milhões de torcedores. Como é que a gente faz? Né? Assim, é um extrato importante as opiniões de rede social, mas os dirigentes têm que ter convicção no que fazem. Ou eles querem o cara e bancam o cara, ou não querem e pronto. Né? O que não pode é ficar enrolando. Anuncia logo, depois que anuncia, também aí depois o pessoal dá uma segurada na onda. O grande problema é ficar nessa enrolação toda. Né? O que falta? Qual é o grande problema? É um detalhe aqui, outro ali, flexibiliza o detalhe, dá-se um jeito, só não vai botar jogador jovem do Santos nessa história, né? Já não chega a lambança, o absurdo que fizeram no negócio do Tiquinho com o Jair, né? Pelo amor de Deus, não inventem. Bota o Bom Tempo no negócio, sabe? Bota, não sei, o Bernardo no negócio, pelo amor de Deus, não inventem uma loucura, uma sandice dessa, né? Enfim, vamos aguardar o que vai acontecer. O Alexandre Matos quer, segundo o Musetti, o Rony é o que está mais perto de ser contratado, e já que eu falei do Loyola, o Gabigol está ali naquele detalhe, estacionado, falta lá resolver uma coisa ou outra. Mas o Felipe Melo, vocês lembram do Felipe Melo, aquele que jogou no Palmeiras, em vários clubes, né, que agora é comentarista da Rede Globo, ele soltou um vídeo lá nas redes sociais, meu amigo me ligou dizendo que o Gabigol fechou com o Santos. Sim, a gente tem praticamente certeza disso. O Gabriel ter fechado com o Santos, eu acho até que deve ter fechado mesmo, agora precisa ver como é que fica lá no Cruzeiro. As partes, elas têm um interesse mútuo, né? O Gabriel não deve ficar lá até por causa do Tite, mesmo tendo dito algo diferente naquele podcast lá que ele participou, acho que é o Podpah, né? Mas é preciso que se agilize. O ideal é que antes do Réveillon, a diretoria do Santos faça esse anúncio, dos dois atacantes, principalmente. Se o Loyola demorar um pouco mais, é aquela história. Enquanto você está numa frente, e esse nome é público, né? Os jornalistas da Argentina, o Santos acertou tudo com o Loyola, a proposta está definida e coisa e tal, mas aí começa a entrar areia, começa a enrolar, aí já viu. O Santos tem que fazer uma prospecção alternativa, né? Tem que ver qual jogador com uma característica parecida que poderia suprir essa necessidade. E é bom que fique em silêncio, é bom que não fale nada, é bom que deixe a coisa acontecer assim na surdina, porque depois que vaza, aí é um Deus nos acuda, né? Então, assim, o Santos precisa deste homem no meio de campo, é uma característica que o Vojvoda precisa, quer, e eu já tinha dito aqui, antes mesmo de vazar a informação de que ele queria, estava muito evidente que o Santos precisa de um volante com outra característica que não seja aquela coisa mais pesada, né, o volante mais lento, mais veterano,
O Santos precisa de um volante que tenha chegada na área, que tenha mais mobilidade. Era o Zé Rafael dos bons tempos. Hoje o Zé Rafael é um jogador mais lento, mais cadenciado e tal, joga na experiência. O Santos precisa de um motor ali nesse meio de campo. O Pituca do passado, entendeu? O Arouca, que foi o exemplo que eu usei. Então o Santos precisa de jogadores assim. Então, se não for o Loyola, vai ter que ser outro. E os atacantes da mesma forma, tem que trazer aí, né, um centroavante principalmente. O Rony pode fazer as duas, né? Ele pode ser um ponta, pode ser um segundo atacante, pode eventualmente ser um 9, se o Santos precisar, ou outra alternativa, né? E além do ponta, tem a história do Vitinho, enfim, algum outro jogador. O Santos tem que fechar. Aparentemente não vai trazer ninguém para a defesa, para a zaga, para a lateral. É essa briga aí, o volante e os caras de frente, uns 3 ou 4 jogadores. Vá saber. O Loyola, o Gabigol, o Rony e um ponta, que pode ser esse Vitinho ou qualquer outro de característica parecida, tá bom? Então vamos aguardar o que vai acontecer, vamos entrar aí em mais um fim de semana, o último fim de semana de 2025, né? Porque no outro fim de semana nós já vamos ter a copinha rolando, vamos ver os nossos meninos em campo. E no outro fim de semana, meus amiguinhos, já tem o Campeonato Paulista rolando. Sexta-feira da semana que vem, de hoje a uma semana, porque eu estou gravando na sexta-feira, tem a reapresentação do elenco. E é bom que esteja todo mundo lá. E também esses caras que estão chegando novos aí. Tá bom? Então é isso. Espero que tudo se resolva, porque o Santos precisa começar a temporada de uma forma mais efetiva, né? Porque vai ter uma maratona no começo do Campeonato Paulista para buscar pontos importantes, aí depois vai intercalar Paulista com Brasileiro, também tem que começar o Brasileiro forte, lá em março sabe qual vai ser o seu caminho na Copa Sul-Americana, enfim, é isso aí. A diretoria precisa agilizar o seu Alexandre Matos, que é o rei da lábia, né? Ele disse que não precisa de muito dinheiro não para resolver, que ele no papo ele leva os caras. Precisa resolver a renovação do Neymar também, ajudaria bastante, né? Tá bom, meus caros, nesse fim de semana a gente volta aqui com mais informação no Canal 10, mais reflexão. Informação os amigos trazem, de vez em quando, né? Como eu falei aqui para vocês, aquela do Rony, falei primeiro aqui, mas tudo bem, a turma tá falando aí e tal, né? Não tem problema nenhum. E a gente dá crédito aqui e reflete em cima e torce para que tudo dê certo, porque eu quero ver um Santos forte em 2025. Eu não estou nem um pouco preocupado com a questão política do Santos. O torcedor tem que dissociar uma coisa da outra. Eu quero é que o Santos ganhe, que seja campeão paulista, da Sul-Americana, vá bem na Libertadores, na Copa do Brasil, Libertadores antes fosse, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, e política a gente fala mais lá para frente, tá bom? O meu desejo é esse, acho que o de todo mundo é o mesmo. Certo? Então vamos nessa. Eu volto, como eu disse, em algum momento nesse fim de semana. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.